No vídeo da semana passada, eu falei que essa semana eu iria falar para vocês sobre como o álcool interfere no rendimento esportivo. E hoje eu vou dar 5 motivos para vocês repensarem o consumo de álcool, caso o objetivo de vocês aí seja rendimento esportivo e performance. Agora, se você é um atleta e amador e o esporte para você é um hobby, aí você vai ter que usar o bom senso e a moderação e evitar esse consumo aí de bebida alcoólica antes de treinos longos e competições. Então, vamos lá. A primeira coisa, gente, que acontece com o consumo do álcool é a alteração que ele faz na produção de hormônios do nosso organismo. Então, nós temos um aumento do cortisol, que é um hormônio catabólico, ou seja, isso vai fazer com que haja degradação da nossa massa muscular. O cortisol, ele também predispõe a um acúmulo de gordura corporal, a uma redução da testosterona e também um aumento, como eu falei, predispõe ao aumento da deposição de gordura, então nós vamos ter um aumento da nossa gordura corporal, que pensando em rendimento esportivo não é nada interessante, já que a massa muscular é que vai fazer com que você tenha aí força e potência para se dar bem aí, seja qual for o esporte que você pratica. Então, esse é o primeiro ponto, essa bagunça aí que o consumo de álcool faz com a produção de hormônios no nosso corpo. E a testosterona, né, gente, ela também está relacionada com a produção de massa magra, né, a produção de massa muscular, síntese proteica e também com força, potência, né, um hormônio muito importante quando o assunto também é rendimento esportivo e massa muscular. Nós temos também, além desse aumento do cortisol, nós temos a redução da serotonina, que é um hormônio que está totalmente relacionado aí com aquela sensação de bem-estar. Então isso pode predispor a uma depressão, a um aumento da ansiedade, enfim, o que também não é interessante. O segundo ponto é a queda na performance. Por quê? O consumo de álcool, ele faz com que haja uma diminuição na ressíntese do glicogênio em até 24 horas após a prática do exercício físico. E o que acontece então? O glicogênio é a fonte de energia que fica ali armazenada no músculo e no fígado, e é o que a gente usa e é o que a gente usa como fonte energética para praticar atividade física, principalmente atividades físicas de longa duração. E se eu tenho uma menor ressíntese de glicogênio consumindo álcool, então vamos supor que você lá no pós-treino toma aquela cervejinha, o que vai acontecer? Você vai ter um prejuízo da recuperação da sua musculatura, porque a sua musculatura não vai fazer aquela reposição do glicogênio que foi gasto na atividade física e isso vai prejudicar a sua recuperação. E isso acontece, gente, mesmo com uma ingestão alta de carboidratos após o treino. Então, vejam como o consumo de bebida alcoólica pode prejudicar, sim, e muito o seu rendimento e principalmente a recuperação pós-treino, né? Quando ele é consumido no pós-treino, podendo até predispor aí ao surgimento de uma lesão, dependendo de como é aí o seu nível de treino. Só que antes de continuar falando aqui para vocês, eu queria que, se vocês estiverem gostando aí desse vídeo, cliquem aqui embaixo, deem o seu like, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho aí para receber notificação quando novos vídeos forem publicados. Então nós temos vídeos novos aqui no canal todos os domingos às 18 horas e compartilhem aí com aquele amigo que precisa saber disso. O terceiro ponto no qual o álcool prejudica o nosso rendimento esportivo é com relação à hidratação. Por quê? O que ele faz? Ele promove uma desidratação no nosso organismo, porque ele faz o quê? A inibição, o consumo de álcool faz com que haja inibição do hormônio antidiurético, então nós vamos ter uma excreção urinária maior, nós vamos eliminar mais líquido na urina, além do líquido que
que já é normal eliminar através do suor durante a prática de atividade física. Então pensem no estrago que isso faz. Então, se eu já tenho perda de líquido através do suor, e isso nos estudos foi comprovado que mesmo com uma hidratação adequada, com uma ingestão de água adequada, isso ocorre porque ele faz a inibição desse hormônio antidiurético, que é o hormônio que vai impedir com que a gente elimine o líquido em excesso através da urina. Então, por exemplo, um atleta que está fazendo um treino de longa duração, esse hormônio antidiurético, ele impede que haja a eliminação de líquido através da urina, tanto que em treinos longos, normalmente os atletas nem sentem vontade de ir ao banheiro pela ação desse hormônio e já tem a perda através do suor. E desidratação significa perda de performance. Então, se você tiver aí uma desidratação em torno de 3, 4%, você já vai ter um prejuízo na sua performance. Até aqui no canal já tem um vídeo falando também sobre hidratação e termorregulação no Endurance. O quarto ponto, gente, onde o álcool prejudica aí o rendimento esportivo é com relação à cognição. Então você tem uma redução da cognição, você tem mais cansaço, ou seja, você tem uma maior percepção de esforço e você tem também perda da memória com o uso do álcool. E o último ponto para fechar aqui o nosso raciocínio é a interferência na qualidade do sono. No vídeo da semana passada eu falei onde eu relacionei ali quais são os pontos que o consumo de bebida alcoólica interfere no processo de emagrecimento. Eu falei sobre a qualidade do sono, porque o consumo de álcool ele reduz a secreção da melatonina, e a melatonina é o hormônio responsável pela indução do sono, então vai prejudicar a qualidade do seu sono. E para que haja uma recuperação adequada do treino, você precisa de quê? Você precisa de uma noite de sono de qualidade, você precisa dormir bem. Para sintetizar massa magra, para aumentar a sua massa muscular, você precisa do quê? De uma boa noite de sono. Então vejam aí em quantos pontos o consumo de álcool pode interferir sim na sua performance e no seu rendimento esportivo. Então muitas vezes você está lá com a sua planilha de treino, você está treinando certinho, está até com uma alimentação adequada, mas o álcool aí é um ponto que está prejudicando aí a sua recuperação e a sua performance. Então, gente, o X da questão é, se você, como eu falei no início do vídeo, se você é um atleta de alta performance, você tem que ficar longe do álcool. E se você é um atleta amador, mas você está treinando para uma prova e o seu objetivo é conseguir uma vaga, um alto rendimento, também é interessante evitar. Mas se você é um atleta amador aí, o esporte é um hobby, como eu falei, evite antes aí dos treinos longos e competições e também logo após o treino. Então, espero que eu tenha aqui esclarecido e eu vou citar abaixo aqui todos os estudos relacionados aos pontos que eu falei aqui, onde o álcool interfere no rendimento esportivo. Então, espero vocês na próxima semana, todo domingo às 18 horas, tem vídeo novo aqui no canal.